Então aí na sequência, pessoal, vocês têm aí então que o domínio, né, quando a gente faz essa extensão do domínio, né, antes trabalhando entre 0 e π sobre 2 e agora podendo estender entre 0 e 180, né, e π, no caso dos triângulos, então também vale a relação fundamental, tá? Também vale se eu estender não só para entre 0 e π, mas entre 0 e 2π também vale a relação fundamental. E também vale a proposição anterior que a gente trabalhou, né? Que tinha aqueles dois casos A e B, tá? Trabalhar com seno de 2θ e seno de θ sobre 2. Também vale para ângulos maiores, também dá para estender essas proposições, tá? Esses resultados. Agora, pessoal, para finalizar então, bom, essa extensão só fica como exercício para vocês, tá? Podem ler lá nas notas de aula e tentar desenvolver também. Bom, agora então para finalizar, a gente vai ter duas leis, né, importantes aqui, que é a lei dos cossenos e a lei dos senos, tá? E a gente vai ver essa lei e vai ver como faz a demonstração também, tá? Então, primeiro, a lei dos cossenos. Então, a lei dos cossenos, né, ele fala o quê? Que num triângulo, na verdade, essa lei dos cossenos, ela é uma extensão do Teorema de Pitágoras, né? Olha só o que ele fala. Se eu tenho um triângulo qualquer, então agora não precisa ser retângulo, então a gente tem que, então, aqui ó, um triângulo qualquer dessa forma, tá? Então, o triângulo ABC, onde C, o ângulo C aqui a gente chamou de θ, tá? E as medidas dos lados são Azinho, Bzinho e Czinho, tá bom? Então, C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Bom, até aqui é parecido com Pitágoras, né? Se esse aqui fosse hipotenusa e esses dois fossem os catetos, né? Se aquele triângulo fosse retângulo. Como não é retângulo, eu tenho que consertar isso aqui. Como que a gente conserta? Com menos 2 vezes AB vezes o cosseno do ângulo, tá? Então, se eu coloco aqui o C, né, C quadrado, desse lado da igualdade, o que aparece aqui é o ângulo oposto, tá? Então, eu poderia aqui também, ó, não é só esse lado que está valendo, eu poderia escrever aqui na questão do ângulo B. Então, B quadrado é igual a A quadrado mais C quadrado menos 2 vezes A vezes C vezes o cosseno do ângulo oposto ao B, que é o ângulo, esse ângulo. E eu poderia fazer o mesmo desenvolvimento só que com A. A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado menos 2BC cosseno do ângulo oposto ao A. O ângulo oposto ao A é o ângulo A. Certo? Então é a mesma coisa. Então, sempre tomando esse cuidado, a lei dos cossenos, você escolhe um lado para escrever do lado de cá, da igualdade, e do outro lado aqui vai aparecer então os outros dois ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses dois vezes o cosseno do ângulo oposto a esse lado aqui que a gente escolheu do lado de cá. Tá bom? Então, esse aqui é a lei dos cossenos. Vamos ver como que a gente pode demonstrar. Primeira coisa que a gente observa é que se for um triângulo retângulo, né, onde se θ for 90 graus, então aí C é a hipotenusa, então então θ igual a 90, né, então cosseno de 90 é 0, então vai zerar essa parte, vai dar exatamente o Teorema de Pitágoras. Então, para o caso do ângulo ser 90 graus, a gente tem o Teorema de Pitágoras, tá? Então, primeira coisa que a gente observa, se θ é igual a π sobre 2, então é o Teorema de Pitágoras. Tá bom? Então também é válido. Então, se θ é igual a π sobre 2, beleza. Agora então supõe θ diferente de π sobre 2. Tá? Então, eu vou supor ele diferente de π sobre 2 e vamos ver o que acontece. Como o θ é diferente de π sobre 2, o que acontece com os... o que acontece se eu traço aqui, então, a perpendicular pelo ponto A? Ela vai encontrar um ponto aqui que a gente vai chamar de D.
Essa é perpendicular. Ok? Então, como o triângulo não é retângulo, né? Então quer dizer que esse ponto aqui não pode coincidir com C. Eu não tenho um triângulo retângulo, né? Então, esse ângulo aqui não é igual a esse, então, ou seja, o ponto D não coincide com o ponto C. Tá? Então, daqui, isso aqui implica que o D é diferente do ponto C. Tá? Não é no mesmo ponto. Mas ele pode ser o quê? Ele pode ser o ponto B. E pode estar tanto no interior aqui, né, entre C e B, quanto do lado de cá. Né? Ou do lado de lá. Tá? Então, temos 3 situações ali, né? Então, na verdade a gente tem até mais, né? Temos uma situação, a gente sabe que o D é diferente de C, então o D pode estar do lado de cá, dependendo do formato desse triângulo. Então o D pode estar aqui, pode estar entre C e B, pode ser igual a B e pode estar depois de B. Tá? Então tem 4 situações. Bom, vamos ver primeiro a primeira situação, se D for igual a B. Então, se D for igual a B, então quer dizer que eu tenho esse um triângulo retângulo, tá? Onde a hipotenusa é B. Tá? Então, nesse caso aqui, o ângulo B vai ser π sobre 2. Tá? E, consequentemente, quem vai ser o cosseno de θ? Quanto que dá o cosseno de θ? Cosseno de θ, então, é como se eu murchasse aqui, né? Então, é como se eu tivesse esse triângulo aqui, ó. Então, aqui é A, aqui é B e aqui é C. Aqui é 90 graus e aqui é θ. Então, aqui é Czinho, aqui é Bzinho e aqui é Azinho, tá? Então, quanto que dá o cosseno de θ? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, ele é um A sobre B. Ele é A sobre B. E por Pitágoras, o que a gente tem aqui? Como eu tenho esse um triângulo retângulo, a hipotenusa aqui ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. Tá? Então, sei que isso aqui é válido nesse triângulo retângulo. Ok? Consequentemente, o que acontece aqui? Eu posso isolar. Então, C quadrado, ele é A quadrado. Ele é B quadrado menos A quadrado. Tá? Não é? É assim, não é? Beleza. Que é igual a quanto? A B quadrado mais A quadrado menos 2A quadrado. Então, o que eu fiz aqui? Eu somei um A quadrado e depois subtraí A quadrado. Né? E nessa subtração eu juntei com o que já estava subtraindo lá. Tá? Então, fiz esse truquezinho aqui. E aí, o que acontece? Bom, aí você pode escrever assim, ó, B quadrado mais A quadrado menos 2 vezes A vezes Azinho, não é? Mas no lugar desse A, bom, daqui a gente tira que A é igual a B cosseno θ. Então, se eu substituir aqui no lugar de um desses A só, B cosseno θ, então acabou. Eu tenho exatamente o que a gente queria, né? C quadrado igual a B quadrado mais A quadrado mais B quadrado menos 2AB cosseno θ. Como a gente tinha lá. Então, nesse caso, quando D é igual a B, também está ok usando o teorema de Pitágoras aqui, ó. Tá? Fazendo essa ideia aqui que a gente utilizou. Tá? Beleza? E agora, então, se D for diferente de B e de C. Então, agora a gente tem 3 situações. O D aqui, o D entre C e B, ou o D para cá. Tá? Então, temos 3 casos nessa situação aqui. Então, vamos desenhar aqui os casos. Né? Então, eu tenho um triângulo dessa forma. Então, aqui é C, A, B. Vai prolongando aqui, né? Aí a perpendicular. Eu tenho aqui D. Então, caso 1. Então, nesse primeiro caso, θ, aqui é Bzinho, aqui é Czinho, aqui é Azinho. Tá? Então, essa é com todas as medidas que a gente tem aqui. Então, temos esse primeiro caso, onde a projeção aqui, né, o D cai do lado, o B, de tal forma que o B está entre C e D.
temos esse primeiro caso. O segundo caso é esse aqui, né, onde o D cai no meio. Então temos um triângulo aqui normal. E aí a altura aqui, né, vai cair aqui entre C e B. Aqui então é Bzinho, aqui é Azinho, aqui é Czinho. E aqui é θ. Então esse é o caso 2. E o caso 3 é quando o Dzinho cai para o lado de cá. Então é parecido com esse, só que ao contrário, né? Então a gente vai ter aqui um triângulo dessa forma. Então aqui eu tenho C, aqui eu tenho B, aqui eu tenho A, então o θ aqui já é maior que 90, né? Então aqui o θ é acutângulo, aqui o θ é... Opa, o θ aqui é agudo, o θ aqui é obtuso. E aí então eu faço aqui a altura pelo ponto A, eu vou encontrar aqui então um ponto D, aqui, de tal forma que C está entre D e B. Certo, pessoal? Então essa medida aqui desse lado é Azinho, essa daqui é Bzinho e essa aqui é Czinho. Ok? Então esse é o caso 3. Tá? Então temos esses 3 casos ainda para verificar. Então, retomando aí, o que a gente fez? Verificamos se θ é igual a 90 graus, né? Ou seja, a mesma coisa que dizer que o D cai igual a C. Então, o primeiro caso, se o D for igual a C, então aí esse exatamente é o teorema de Pitágoras. Se o D for igual a B, então aí usamos também o teorema de Pitágoras aí, essa condição aqui, para poder obter. E agora, onde D é diferente de B e de C. Então, ou ele está à direita de B, entre C e B, ou à esquerda de C. Tá? São os 3 casos que restam aqui. Então eu vou apagar aqui, pessoal, para a gente poder desenvolver então esses 3 casos, tá? Então vamos lá. Então esses aqui são os 2 casos que a gente já trabalhou, então não precisamos deles mais. Vamos verificar esses 3 casos aqui. Então vamos lá, o que a gente pode fazer? Bom, em todos esses casos, pessoal, a gente pode observar que os triângulos A, D, B e A, D, C são retângulos, né? É claro, né? O grau em D é sempre 90 graus, então é claro que eu tenho 2 triângulos retângulos aí, tá? Então, em todos os casos, os triângulos ADB e ADC são retângulos. Tá? Como eles são retângulos, vale o teorema de Pitágoras nele, não é? Então, o que eu tenho? Eu tenho 2 coisas. Primeiro, então olha só, vamos observar num caso só, mas os outros é a mesma coisa. Como é retângulo, vamos ter a mesma hipotenusa. Então a gente vai ter aqui ADB, então esse triângulo retângulo aqui, ó. Então ADB, ADB, ADB. Então, em todos os casos, o ângulo, a hipotenusa é a medida Czinho, tá? Então, eu vou ter que o lado AB ao quadrado, né, que é o Czinho, AB ao quadrado, é igual a AD ao quadrado mais, então, AD ao quadrado mais BD ao quadrado. E no segundo caso, no triângulo ADC, então a gente tem essa hipotenusa, então AC ao quadrado é igual a soma dos catetos, né? AD ao quadrado mais CD ao quadrado, tá bom? Então temos essas 2 informações aqui que a gente pode tirar usando o teorema de Pitágoras dentro de qualquer um dos casos. Ok? Subtraindo os 2, porque veja, eu tenho aqui esse mesmo termo, então eu vou ficar com AB quadrado menos AC ao quadrado é igual a BD ao quadrado menos CD ao quadrado.
né? Então, subtrair esses dois, vão cancelar. Então, vai ficar BD quadrado menos CD quadrado. Aí, aqui a gente pode traduzir, né, nessas letrinhas que a gente está utilizando. O AB é exatamente o Czinho. Então, Czinho ao quadrado. O AC é o Bzinho. Menos Bzinho ao quadrado igual... Aí, com o D, a gente não tem nome, né? Então, precisamos manter aqui BD quadrado menos CD quadrado. Ok? Então, isso aqui a gente já tem em todos os casos. Tá? Então, vamos trabalhar agora. Então, eu vou fazer uma divisão aqui para poder otimizar esse espaço. Então, isso aqui a gente tem em todos os casos. Agora, a gente vai especificar em cada um dos casos. Então, primeiro caso 1. Opa! No caso 1, então, eu estou nessa situação. No caso 1, o que a gente pode concluir? Quem é BD? Então, em todos os casos, ó, aqui eu estou usando sempre BD. Estou usando BD. Então, vamos tentar entender quem é BD em cada um dos casos. Tá? Então, no primeiro caso, a gente tem que BD... Quem que é BD? BD é igual ao tamanho todo, né? CD menos BC. Tá bom? Então, se eu elevar ao quadrado dos dois lados, o que eu vou obter? Eu vou obter BD ao quadrado é igual a CD menos BC ao quadrado. Elevando então ao quadrado, eu tenho quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Tá bom? Então é assim que é o quadrado. Muito bem. Agora então, pessoal, eu tenho então essa expressão e essa expressão. Então eu vou juntar as duas coisas, tá? Então eu vou começar a escrever isso aqui, ó. Então eu vou ter que C quadrado é igual a B ao quadrado. Então eu já passei esse menos B quadrado para o lado de cá. Mais BD quadrado, não é? Aqui BD quadrado agora? Então eu vou trocar. No lugar do BD quadrado, eu vou escrever tudo isso aqui, ó. Mais CD ao quadrado menos 2 CD vezes BC mais BC ao quadrado. Tá? E menos CD ao quadrado. Ok? Aqui eu tenho mais CD quadrado, aqui eu tenho menos CD quadrado, então esse cancela. BC é o que a gente chama de Azinho. Ok? Então, como vai ficar aqui? Então, vai ficar C quadrado é igual a... Bom, eu tenho um A quadrado aqui, mais B quadrado aqui, menos 2 vezes A vezes CD. Tá? Até aqui beleza, né? Ok. Certo? É isso que a gente fica. Então tem aqui o A quadrado, né, que eu mandei aqui para frente, o B quadrado já estava aqui, menos 2A vezes CD. Beleza. Por outro lado, o que vai acontecer? Quem é esse CD? O CD, ele é o seguinte, ó, CD. O CD, ele é o cateto adjacente do θ, quando você olha para esse triângulo ABC, né? Esse triângulo retângulo aqui, esse lado aqui é exatamente o cateto adjacente. Então, quer dizer que eu poderia então escrever aqui, ó, cosseno. Então, o cateto adjacente é o cosseno, né? Então, o cosseno do ângulo é cateto adjacente, que é CD, sobre a hipotenusa, que é a hipotenusa nesse triângulo é AC. Ok? Então, daqui, isolando o CD, né, eu tenho então que CD é igual a AC vezes cosseno do ângulo. Certo? Mas o AC a gente já chama de Bzinho, né? Então, ele é Bzinho cosseno de θ. Tá? Então, substituindo aqui em cima, então, portanto, substituindo aqui em cima, eu vou ter então que C quadrado é igual a A quadrado mais B quadrado menos 2 vezes A. No lugar do CD eu vou colocar
B cosseno θ. Acabou. Então chegamos aqui na expressão que a gente queria. Tá? Esse então é o primeiro caso. Tá? Esse aqui. Os outros casos são análogos. Tá? Então vamos, tá, desenvolver aqui em cima, para não precisar apagar o desenho. Tá? Então, segundo caso. Vamos lá. Segundo caso, vamos ver como que a gente troca aqui. Ó. Então, no segundo caso, quem é BD? BD, ele vai ser o quê? Todo mundo, né? Vai ser BC menos DC. Então, aqui vai trocar, né? Então, aqui vai ser... Então, BD é BC menos CD. Tá bom? Então, aqui já vai alterar. Então, elevando ao quadrado dos dois lados, temos que BD ao quadrado é igual a BC menos CD ao quadrado, que é BC ao quadrado menos 2 vezes BC vezes CD mais CD ao quadrado. Ok? Substituindo então agora, usando essa expressão aqui, substituindo no lugar do BD quadrado, então a gente tem que C quadrado é igual a B quadrado, né, passando o menos B para o lado de cá, mas no lugar do BD ao quadrado eu vou colocar tudo isso aqui. Então vai ficar BC ao quadrado menos 2BC vezes CD mais CD ao quadrado menos CD ao quadrado. Então aqui eu tenho mais CD quadrado, aqui eu tenho menos CD quadrado, cancela, tá? Então vai ficar C quadrado igual a... Bom, aqui ó, então a gente tem que BC é o nosso Azinho. Tá? E o CD a gente não tem nome ainda. Então vai ficar, aqui ó, é A quadrado, né? Porque BC é o quadrado. Então vai ficar A quadrado mais B quadrado menos 2ACD. E aí quem é o CD? CD, eu olho para esse triângulo retângulo aqui. Então CD é o cateto adjacente aqui do ângulo θ. Então, se eu olhar para o cosseno de θ, ele é a cateto adjacente, que é CD, sobre a hipotenusa, que é AC. Então, vale a mesma coisa aqui, ó. Então, CD é AC cosseno θ. Então, é B cosseno θ. Então, vale a mesma coisa. E aí, quando a gente substitui, a gente obtém o mesmo resultado, tá? Então, no lugar de CD, eu coloco B cosseno θ, eu vou obter o mesmo resultado, tá? Esse é o caso 2, tá? Que essa é a situação aqui. O caso 3 é um pouquinho diferente, diferencia em um certo aspecto. Mas vamos lá. Quem é caso 3, então? Vamos fazer aqui em cima. No caso 3, quem é BD? Então, BD já é o maior agora. Então, BD ele vai ser BC mais CD. Então, BC mais CD aqui. Então, aqui é mais CD. Tá? Então, vou levar ao quadrado dos dois lados. Vai ficar BD ao quadrado igual a BC mais CD ao quadrado. Que é BC ao quadrado mais 2BC CD mais CD ao quadrado. Tá? Essa é a diferença. Então, a hora que eu vou substituir aqui, ó, vai ficar C quadrado igual a B quadrado. Né? Passei o menos B quadrado do lado de cá. No lugar do BD, eu coloco toda essa expressão aí. Então, é isso aqui. Ok? Menos CD quadrado. Tá? Então, vai cancelar esses dois aqui. Vai ficar o quê? Só positivo aqui. Essa que é a diferença. Vou ficar com sinal positivo. Ok? E agora, o que eu faço? Agora, se a gente observar, quem é o DC? Quem é o CD ou DC? Quem é o CD? Bom, CD então vai ser esse cateto aqui, ó. Bom, esse cateto aqui, ó, observe que ele não tem relação, ele não é nem cateto adjacente, nem oposto aqui ao ângulo θ, tá? Não é nem adjacente, nem oposto, né? Então, ele, na verdade, esse θ nem participa dos triângulos retângulos, né? Porque é um ângulo externo, na verdade, de um triângulo retângulo, tá bom? Então, como vai funcionar aqui, ó? Aqui, eu vou ter que observar o seguinte, ó.
eu vou observar esse ângulo aqui, que é o complementar, tá? Então, se eu observar aqui, ó, eu tenho um outro ângulo, que é o suplementar, na verdade, né? Esse outro ângulo aqui em azul, né, é quem? É tudo que é 180 menos θ. Então, o cosseno de 180, que é π, menos θ, ele vai ser quem? Então, eu estou olhando agora para esse ângulo azul. Então, o CD, ele é cateto adjacente. Então, o cosseno então, vai ser CD sobre a hipotenusa. A hipotenusa é AC. Que é o que? CD sobre o Bzinho aqui. Ó. Então, quer dizer que CD é igual a Bzinho cosseno de π menos θ. Bom, e agora? Como que eu posso trabalhar com esse cara, né? Cosseno de π menos θ. Bom, quando a gente estava definindo aqui, ó, quando a gente olhou lá na ampliação do domínio das funções, então a gente tinha aqui no eixo x o cosseno, no eixo y o seno. Então, se eu tinha um ângulo aqui maior, né? Então, um ângulo aqui maior que 90 graus, né? Então, eu tinha o seu complementar aqui, φ. Tá? E como que a gente desenvolveu, então? Como que eu defini o cosseno desse θ, né? O cosseno desse θ é exatamente essa medida. E aí, o que a gente fez? A gente traçou uma paralela aqui até encontrar esse ponto. Traçamos, então, essa... Deixa eu traçar em azul aqui, só para não misturar. Então, aqui em azul eu tenho, então, o ângulo φ também, desse lado. Né? Então, aí, consequentemente, essa projeção aqui, esse tamanho aqui é cosseno de φ. Né? E, então, esse tamanho aqui que a gente viu é cosseno de φ. Mas o φ é 180 menos θ. Então, isso aqui é cosseno de π menos θ. Ok? E como que a gente definia o cosseno? Esse aqui, então, é o cosseno de θ. Mas lembra que esses dois triângulos aqui, a gente mostrou que eles são congruentes. Então, essa medida é igual a essa medida, só que está do lado oposto, né? Como eu estou num sentido orientado aqui, esse cara aqui é menos esse. Então, o cosseno de θ é igual a menos cosseno de φ. Né? É assim que a gente definiu. Mas o cosseno de φ é cosseno de θ menos de π menos θ. Então, isso é menos cosseno de π menos θ. Tá bom? Então, quem é cosseno de π menos θ? Tem um menos aqui. Então, multiplico por menos 1. Então, o cosseno de π menos θ, ele vai ser igual a menos cosseno de θ. Tá bom? Então, aqui vai ficar menos b cosseno de θ. Certo? No lugar do cosseno de π menos θ, ele é menos cosseno de θ. Multiplica por b, então menos b cosseno θ. Como ele é menos b cosseno θ, então agora eu vou substituir ali na minha expressão. Então eu vou ter c quadrado igual a quadrado mais b quadrado. Aí aqui é mais 2 vezes a vezes menos b cosseno θ. Aí esse menos agora vai mudar aqui a expressão, que vai chegar em a quadrado mais b quadrado menos 2ab cosseno θ, que é exatamente o que a gente queria. Tá? Então é uma demonstração assim com vários casos, mas são casos simples de trabalhar. Sempre trabalhando ali, buscando nessa expressão aqui. Tá? Utilizamos então o teorema de Pitágoras e em cima de Pitágoras utilizamos então essa composição de cada um dos lados. Agora,